assim, o coletivo GP, ele vai fazendo mesmo. Você entra lá, ele acessa quanto aquele preço já cumpriu. Só que ele não te avisa. Na hora que dá o lapso, o sistema não avisa. O sistema não avisa, o preço fica lá. Aí ele descobre que ele tem. Aí ele avisa a família. Aí a família, se tiver interesse, se tiver condições, tenta procurar um defensor. A hora que procura o defensor, fala assim, olha, meu familiar já tem o lapso, o senhor poderia fazer alguma coisa? Aí o que o defensor faz? Pede um ofício, ou manifesta-se nos autos, pedindo para o diretor da penitenciária para saber se o cara teve boa conduta carcerária. Aí o cara demora um tempo para se manifestar nos autos se teve ou não, né? O juiz, o defensor pede para o juiz dá o despacho para o cartorário manda ofício para o diretor responde, volta para o juiz, volta para o defensor e fala, então agora solta. Aí manda para o MP dar parecer, até voltar. Assim, o sistema é tão burocrático, mas ele é tão falta de tecnologia de informação, que assim, ele já é burocrático se a familiar for atrás, né? Porque é o familiar que é o catapultor disso aí, né? Se o familiar não for atrás, o sistema é muito difícil, porque embora os autos venham assim, com uma certa frequência, são muitos. E assim, eu até estava conversando com o juiz da execução, se você faz um pedido para progressão de regime no preso normal, demora 2 meses para juntar o pedido do defensor no processo. E daí por isso. Agora que talvez coisas eletrônicas, não sei se vai aumentar, mas vai ser mais rápido. Mas a juntada demora 2 meses, mas eu decidi. E assim, Caio, para quem nisso que o Bruno está falando, para quem não é do direito, já deve ter escutado o termo audiência de custódia. Já escutaram esse termo? Já escutaram? Não, é que às vezes está um pouco na mídia. A audiência de custódia é o fato de ter uma audiência com o juiz até 48 horas, né? 24, 48 horas depois da prisão, para ver se o juiz vai decretar preventivo ou não, ou se ele vai liberar e vai responder o processo de liberdade. E se verificou que esse contato pessoal com o juiz reduziu, pelo menos em São Paulo, teve uma reportagem, em 10% o número de presos provisórios. Já reduziu em pouco tempo que começou. Por isso que tem essa questão da defesa da audiência de custódia, que é uma audiência que está prevista na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e não que a gente ratificou, que quando ratifica, em tese, o Brasil se obriga a cumprir todas as normativas e o Brasil não fazia. Então, essa questão da audiência de custódia é uma medida também para reduzir o número de presos provisórios. Então, só para colocar, situar um pouco a questão. Até li hoje no Notícias do Supremo, o Lewandowski está lá em Tocantins, que eles estão instituindo agora em Tocantins a audiência de custódia, está reduzindo bastante. Lógico, lá, a criminalidade tem outro perfil, não sei se tem outro perfil, mas sim, está reduzindo bastante. E é uma questão assim que não juridicamente o pedido podia ser feito da forma como o Bruno falou. Juridicamente não muda nada. O que muda é o juiz olhar para a pessoa e ver olho no olho que aquela pessoa tem ou não que fica presa, sabe? Então são as questões que às vezes a gente se perde assim, né? E sabe que nós ainda somos seres humanos, né? Apesar desse sistema que eu estava olhando ali as caminhas. Lembra um campo de concentração, né? Que, aliás, bem parecido, né? Assim, aliás, e tudo, né? Todas as que se dissemina, né? Enfim, às vezes eu acho que eu estou participando até mais do que eu deveria, né? Mas quando eu trabalhava no sistema, eu tinha muitos funcionários, eu não conhecia isso. O preso era chamado e aí ele ficava sabendo que ele ia fazer o exame imunológico. Eu não pedi. Se dizer, olha, você já está na época de começar a fazer seus exames, e daqui tantos dias vai ser remetido para a vara de execuções, porque está daí dentro do prazo. Quer dizer, a hora que era o dia, alguém já estava lá na execução levando o processo dele. Mas tinha muitos funcionários. Aí o que aconteceu? O Estado foi tirando os funcionários. E é onde não tem quem dentro da mente. Então, talvez mais do que uma questão de informatização, é de recursos humanos que está faltando. Mas, Fátima, se você pelo menos tivesse algo informatizado no sistema, facilitaria, claro. Porque assim, eu fui fazer atendimento lá no preço que eu fui fazer atendimento lá no CDP, lá de Americana, eu atendi 12. Os 12 estavam em desvio e excesso de execução. Os 12. Sabe, nós estamos 100% da amostra, não tem um que está fora. Não, até porque, se você vê, o ministro da Justiça encabeçou um projeto que passou, lei, que foi alterou o Código de Processo Penal, instituiu um artigo, que é o 387, parágrafo 2º. O 387, parágrafo 2º diz o seguinte: o juiz, depois que ele fixa a pena, ele faz isso em 3 etapas, né?
fixa, pena básica, pena intermediária e pena definitiva. Tem três, a metodologia trifásica. Depois disso ele fixa o regime, e aí foi introduzido esse 387 parágrafo 2º no Código de Processo Penal, que é o seguinte: o tempo de prisão provisória tem que ser utilizado para efeitos de fixação do regime inicial. Seria basicamente o juiz do processo de conhecimento, quando ele vai sentenciar o sujeito e definir o regime, ele já fazer o cálculo segundo a legislação disponível, né, que é a mesma legislação que coloca a questão da progressão. Ele faz, se o cara da universidade cumprir 1/6 da pena, eu fixei aqui 5 anos do sujeito, né? Aí eu vejo quanto é 1/6 de 5 anos, tanto. Ele já cumpriu esse tanto provisoriamente? Se ele já cumpriu provisoriamente, eu já fixo o regime inicial como o regime ao qual ele teria direito se houvesse já fazendo a progressão. E aí qual é o problema disso? O Supremo, e aí eu testei o Supremo, entrando com os HCs até lá, e o Supremo falou: não, esse artigo é constitucional. Então eu já testei as 2 turmas do Supremo, já está tudo certo, STJ, todo mundo definiu ok. Mas os juízes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo falam que isso não vai dar alçada deles. Ou dizendo que o artigo é inconstitucional, ou dizendo que quem tem que fazer isso é o juiz da execução. Só que se transferir para o juiz da execução, você vai cair no problema que é justamente aquilo que o ministro da Justiça quis evitar. Ele quis dizer o seguinte: olha, muitas vezes, quando você sentencia o sujeito, ele já teria direito a um regime até aberto, né? Ele já cumpriu tanto, já teria, o processo demorou tanto que teria direito a regime aberto. Então, para evitar todo o trâmite da execução penal, porque para instaurar um processo de execução, para formar a guia de recolhimento provisório, ou seja, o juiz sentenciou, ele fala: espeça essa guia. Sabe como é que é? Primeiro vai para a MP tomar ciência da sentença, vai para a defensoria tomar ciência da sentença. Olha, isso tem muito. Daí se perde no meio do caminho, a pessoa fica sem guia, ou seja, fica lá. Estava com um caso desse, inclusive, que era a questão de pessoas que foram absolvidas sumariamente, absolvidas impropriamente, que é a questão do inimputável, né? E aí você tem guia, você não pode transferir para tratamento de custódia, você não pode fazer nada porque não tem a guia para você pedir. Não tem processo de execução, né? A guia de recolhimento provisório é o que dá início ao processo de execução. Na verdade, é a cópia da sentença, a cópia das principais peças, a cópia de histórico do sujeito. Justamente para evitar situações como essa foi a alteração legal. E aí, por que os juízes não estão fazendo? O primeiro argumento é que esse artigo é inconstitucional, mas é um argumento que, assim, ele é de um simplismo, né? Porque eu acho que quando você vai declarar um texto inconstitucional no meio, você tem que estar muito seguro, você tem que fazer um estudo muito profundo, você tem que fazer uma análise da Constituição e tal. E aí eles falam que é inconstitucional porque eles falam que é uma quebra de isonomia com relação ao preso definitivo, porque esse artigo não está exigindo do juiz que aufira um bom comportamento carcerário, só o tempo que ele ficou preso e não o bom comportamento carcerário. Enquanto que na execução penal você teria que oferir o tempo e um bom comportamento. Então ele fala: esse artigo criou uma ausência de isonomia entre esse preso e o outro. Só que eu falo, a falácia do argumento lá em você comparar um preso provisório com o preso definitivo. Na verdade não. Você tem que comparar o preso nessa situação com ele mesmo lá. Por quê? Este preso provisório, ele teria o benefício desse 387 parágrafo 2º. E posteriormente, se por algum motivo você não pudesse aplicar, porque ele já está respondendo a outros processos, porque está preso provisório de outros processos, porque tem que fazer unificação de pena, ou seja, tem várias condenações que precisa unificar, ver o cálculo, uma série de coisas. Se por questão de complexidade você não puder fazer aqui, tudo bem, o juiz de execução faz e lá ofere o bom comportamento. Mas o preso vai ter essas duas oportunidades, tanto com relação ao 387 parágrafo 2º no processo de conhecimento, quanto posteriormente com a execução penal. Agora, se eu usar a situação desse preso com o outro, é ignorar que os dois, tanto que está lá quanto que está aqui, passaram por essas duas etapas. O que eu digo é: primeiro você tem que fazer uma primeira verificação possível. Deu para progredir? Progride, né? E depois, não deu? Faz uma mais complexa. Todo mundo vai passar pelos dois procedimentos. Então não tem quebra de isonomia, certo? Você comparar uma situação com outra é ignorar que esse outro também passou por essa. Então, assim, o raciocínio, eu sei que juridicamente é bem técnico, mas assim, a ideia é esse raciocínio. Tem outros juízes que falam assim que eles não têm como aferir o requisito subjetivo.
Aí, primeiro, por uma questão de legalidade, a lei não exige, então já em direito penal a interpretação tem que ser estrita e do réu, então não teria como exigir o que a lei não exige. E dois, você não pode exigir uma coisa, que a estrutura do presídio não te fornece. Ou seja, o CDP, ele não fornece assim, condições próprias de trabalho, condições próprias de sociabilidade, condições próprias de uma série de deveres, que seja, não exige no seu equipamento uma série, não tem condições para exigir uma série de coisas do preso que a penitenciária tem. Então, se você não dá condição para o cara trabalhar, como é que você exige que ele trabalhe? Se você não dá condição de uma série de coisas, como é que você vai exigir dele? Então é uma falácia se exigir o bom comportamento carcerário, porque na pior das hipóteses o cara vai falar assim, tem, ele não matou ninguém aqui, não praticou nenhum crime aqui, tem, se quiser que eu responda, sim, tem, mas esse negócio de não comer bom comportamento carcerário no preso provisório é exigir uma coisa que a lei não exigiria, não tem sentido, nem equipamento. Então tem isso, só pessoal, bom, a gente, se a nossa ideia for até o meio-dia, né, posso ficar um pouco mais, né? A gente tem aí, tem meia hora. Se alguém quiser apresentar alguma coisa e tal, só joguinho. Então, mas será que dá tempo? Acho que tem meia hora. Então vamos começar. Sim. E aí acho que a gente pode pensar daí pro finalzinho, só a parte do nosso exato, caminhamento da mente, concretamente, né, dessas coisas aí, que a gente acha que dá pra gente fazer, né? Então, os operacionais aí para dar ideias de encaminhamentos aí que a gente possa. Não, enquanto ela acerta ali, o senhor viu aquele material lá que eu mandei do Siniscom, daquela fala da Ligas, do CNJ. Deixa eu dar uma olhada logo que você mandou lá no início. O Siniscom abre as vagas, entendeu? Essa questão do Bruno sabe bem também, do acompanhamento, de uma fala talvez de usar e a princípio não registrá-los, fazer um acompanhamento, usar um instituto ou aquela cooperativa social. A gente está acrescentando o social e habitacional também. Sim. A possibilidade da parceria com a Pátria. Você sabe o que a gente podia fazer assim, porque é claro, por tudo isso que tem se falado, né, que tem gente que conhece muito, né, mas ele está ficando bom, hein? Ele está ficando bom no assunto de você mesmo. Tem o doutor Aula também. Tá, está uma. Deixa eu ver qual é. A gente tem que fazer encaminhamentos aí. Ele já imagina só, eu não sei, né, cara, se você poderia ajudar, né? Você também poderia ajudar. Assim no sentido, imagina que nós temos que fazer um trabalho preventivo para evitar o máximo de pessoas jovens ou presídio, né? Mas esse pessoal que saiu do presídio, nós temos que fazer o máximo possível para que ele volte, né? Porque é questão do trabalho, entendeu, cara? E nós temos mas esse encaminhamento social e essas coisas aí Não, que é aqui, ó, isso aí é sobre questão de empresa dentro e empresa fora, ó, questão de empresário, pessoa, né? Organizar isso aí, muito boa ideia que eu entendo. Mas imagina assim, os 5 escombros que nós temos hoje, que abrem essas vagas. E Viviana, estávamos falando de você, Viviana. Tá falando bem, tá? Ai, que bom! É ótimo. Você abriu o documento ali. Sabe como a gente liga aqui? Dá pra chamar ele de novo? Esse ajuda a gente? E tá clicando no pendrive para abrir, ele tá abrindo para salvar. Se você for direto no pendrive, né? Mais fácil. Foi direto, mas aí clica para abrir, ele abre para salvar. Doutor, olha aqui, ó. Eu acho que vai precisar da sua ajuda bastante, porque esse povo aqui, ó. Por exemplo, fico pensando assim, de fazer um trabalho para evitar que esse pessoal volte para aquela condição que a gente teve ali. Está lá, está inadequado, né? Evitar que ele volte para o presídio dando trabalho para ele. Ó, dando trabalho para ele, vamos dar o trabalho para ele. Desse grupo aqui, eu acho assim, querer que as pessoas não voltem para o crime sem oferecer as oportunidades, né, aquilo que é necessário para ele, como que eu vou querer que ele deixe a renda ilícita se eu não ofereço a lícita? Esse negócio é doido, esse negócio não existe. Então, assim, aproveitando, vê que o senhor pode me ajudar aí, nós temos o Siniscom, né, que já sinalizou apoiar
Só que o que ele pensa, eu também concordo, eu falei com o CNJ já, gostaria, né, não sei se poderia acrescentar aqui, um Ministério Público, né, nesse sentido, né, com a universidade, as defensorias já estariam, né, engajadas nesse trabalho, né, de a princípio, até para acompanhar um estágio probatório, né, para verificar se essa pessoa realmente, porque nem todo ex-presidiário, tem visto na prática, ele é um ex-bandido. Tem gente que sai do presídio e ele prefere crime. Então nós precisamos selecionar isso aí, ó, né? Não é isso? Agora de aproveitar, né, esse vão acompanhar essas pessoas e depois que ele comprovasse que realmente é legal, assina a carteira dele, que é o que material. Vamos ver de novo. Qual é o problema deles? Não, solução assim, que eu concordo. Assinar a carteira do bandido eu não acho legal. Tá. Pronto. Aí, o que se faria? Ele vai começar a trabalhar, que pode ser por essa cooperativa social, que é uma lei federal, até para ser experiência, né? Contar de experiência. Então. Aqui, a gente não poderia sentar, você não quer sentar um dia nem que seja uma meia horinha, uma horinha, você vem, senhor, a gente poderia fazer isso? Tem uma questão também que eu acho que a gente tem que ver, que é o seguinte, o que dá para a gente fazer? Então, o que dá para eu fazer são algumas coisas, outras não. Então, a gente está começando... Mas é isso mesmo que se quer, ó, faz o que você pode fazer, porque tem coisa que a gente não pode, né? Aí estão mais distantes, na verdade. Então, assim, eu gosto dessa questão do trabalho, mas ainda não vejo como atuar praticamente nela nesse primeiro momento. Talvez poderia encaminhar uma medida, poderia encaminhar uma proposta dessa, quem decide qualquer coisa desse tipo do Ministério Federal, por exemplo, se essa é a ideia mais prática, ouviria a chefia em São Paulo. Não, do trabalho, sim, o Ministério Público aqui poderia marcar uma reunião, já que o Instituto Livre está aqui com esse Ministério Público, né? Marcou uma reunião, a gente está fazendo aqui uma reunião agora, a gente tem outras reuniões também de outros casos. Não, mas conversar com o pessoal do trabalho, essa ideia do trabalho, do Ministério do Trabalho, do Tribunal, e fala assim, ó, tem as vagas de emprego, tem gente e tal, mas só que tem essa questão aqui que a gente pode fazer. Não, podemos. Se alguém aí encaixaria, né, digamos, os estrangeiros também, né? Eu acho que tem problema esse aspecto, acho que mas você tem que chamar o Ministério do Trabalho. Então eu falei para chamar. Conheço. Você participaria de uma reunião dessa? Sim, mas esse assunto, sabe quem é o órgão de... Porque eu acho que é uma empresa do trabalho. Por isso eu vou ligar para o Mário. É que eu tô, assim, o que fica mais concreto agora, né? O que eu tenho de material mais concreto que eu conheço é o que já está fazendo, que eu estou acompanhando mais. Então acho que eu estou em mente com a coisa do que a gente conseguisse fazer um levantamento da situação atual, mostrar a diferença, totalmente provocar o Estado para se adequar ou entrar com alguma ação. E acho que teria um impacto bom na parte também do programa do governo federal. Esse atrasou, das verbas federais estavam disponíveis em setembro de 2021, para já começar talvez um padrão, esse que já consegue fazer um pouco de Minha Casa Minha Vida, né? Começar com isso lá. Agora, eu dependo eu tenho que dar uma olhada sempre para o final da questão, se eu vou ter alguma competência federal e vou ter algum instrumento de enforcement, senão eu não posso conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Exatamente, mas assim, isso que o Marcos está falando, é uma intenção, por exemplo, de ajudar, cara, resolver, a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que para isso a gente tem que conversar com você. Então, não vai ter nada, não vai acontecer nada. E conversar, a gente vai conversar, né? A gente está tendo alguma coisa, né? Mas... Não, mas com certeza, eu acho que o fato de a gente estar aqui, eu acho que já é uma coisa que a gente fala, é devagar, mas eu acho que para a questão do trabalho em si, tem que ter um certo trabalho, até às vezes vou conversar com eles. Mas aí eu vou marcar com eles. Não, para convidar, para participar. Mas vamos ter uma reunião, vamos conversar. Mas aí a gente vai ter era para que o pessoal trabalhasse, que é uma proposta que nós temos. Então, ele deu uma sugestão aqui, vamos ver se vocês aceitam. Não sei se a Fabiana também poderia. O Bruno comentou de a gente marcar uma reunião, ele iria comigo, o Bruno, ele conhece alguém lá, no Ministério Público do Trabalho, para bater esse papo, essa
questão da. É isso que a gente está falando aqui. E depois a gente se eu participaria de uma outra na sequência. Pode ser? O que eu pensei, é eventualmente ligar lá, aí conversar, né? Ver como é que o pessoal entende isso, dar uma conversa informal. E depois um dia marcar uma reunião e falar assim, ó, se eu ver que está tendo uma abertura, aí a gente leva, né, até o Marcos Suspantes, no trabalho da Liberty. E aí a gente tenta começar a conversar em termos, ó, está travando aqui, tal. Você expõe os pontos de divergência de eventual proposta dessa, ou de desconfiança. E aí, posteriormente, a gente começa a montar arranjos, tentar conversar com eles, saber onde é que existe algum espaço que é possível. Faz assim. Porque eles são os fiscais da lei nesse ponto. Então, eu acho que é melhor que venha uma opinião abalizada. Você faz isso, então. Então, conversa com eles. Tá bom? Agora eu te falo. Tá? Estão todos aqui? Os três estão Até que eu precisar até pedir vocês agora. Ele está com Word. Ele abre a idealização vai como? Ele se deixar pode vir com a gente, aí você vai saber.